Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre... E neste exato momento estamos em mais um momento de sabedoria. Momento este em que você vai refletir na Palavra de Deus. Vamos meditar em Salmo 50, Salmo 51, aonde diz: Davi confessa os seus pecados e suplica o seu perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Olha a oração de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente do meu pecado e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. És que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Meus amados e queridos irmãos, sabe o que é que eu aprendo nesta escritura, na qual este homem de Deus, eu aprendo que diante de Deus nós temos que confessar os nossos pecados. Davi ele pecou a partir do momento que ele colocou a mulher, o marido de Betseba na frente da batalha para ele morrer. E depois que o homem morreu, ele foi lá e tomou a mulher do homem e botou dentro de casa. Ele ficou com a mulher de Urias, um soldado dele que era valente, um soldado dele que era justo e que amava Davi e que lutava por Davi, lutava pelo rei. Mas nós sabemos que o ser humano, existe dentro dele esta semente que se chama pecado. E essa semente que se chama pecado, ela sempre quer entrar em ação. E ela entrou em ação na vida de Davi, mas só que Davi, depois que ele voltou em si, Davi ele se arrepende do seu pecado. Ele se arrepende da sua iniquidade. Então o que é que eu aprendo nas Escrituras Sagradas? Eu aprendo elementos da oração de Davi. Davi, ele faz petição a Deus. Davi, ele faz petição a Deus se arrependendo dos seus pecados. E quando ele faz aquela petição a Deus, sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que aquele que pede, recebe. Está escrito na palavra de Deus: se pedires alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor Deus o atenderá. Está na palavra de Deus: pedi, dai-se-vos-á. Então Davi faz aquela petição a Deus pedindo perdão pelos seus erros. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal. Então ele reconhece o seu pecado. Então ele pede a Deus, e ele pede e ele recebe o perdão de Deus. Mas ele faz só isso? Não, esse é um dos primeiros elementos da oração de Davi. Mas houve um segundo elemento da oração de Davi, que é o da confissão. Davi, ele confessa. A palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas para que sareis. Então é necessário nós confessarmos as nossas culpas. A Bíblia: aquele que confessa a sua transgressão e as deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 8, versículo 13. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Então, nós aprendemos aqui dois elementos na qual Davi, ele faz nesta oração.
O primeiro elemento é o da petição. O segundo elemento é o da confissão. Ele confessa o seu pecado diante de Deus. E o terceiro elemento é o da restauração. Você lembra do filho pródigo? Lucas 15. O filho pródigo, ele errou, mas quando ele reconheceu o seu pecado, ele veio perante o Pai, a restauração de tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele recebeu o perdão do Pai. Então, esse é um dos terceiros elementos de Davi. Ele foi restaurado porque ele se arrependeu. O quarto elemento é a proclamação. Proclamação. Ele proclama diante de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, anunciai a salvação do Senhor. Está lá em Salmo 96, versículo 2. Contai as maravilhas do Senhor. Vai para os teus e conta o que o Senhor fez. E Davi fazia tudo isso. Davi proclamava as maravilhas de Deus. Davi proclamava o que Deus havia feito com ele mesmo, mediante os seus erros, seus pecados, as suas transgressões. Davi, ele proclamava. Você tem que proclamar os bens que Deus tem feito na tua vida. Quantos erros você já cometeu? Quantas coisas erradas você já fez? Mas você se arrependeu, fez que nem ele, fez a petição, peticionou diante de Deus. E quando você peticionou diante de Deus, ele recebeu a tua oração, ele perdoou. Você peticionou, você confessou o seu pecado, você teve sua vida restaurada. Então, quando você tem sua vida restaurada, você tem que proclamar. Você tem que anunciar às pessoas quem foi que restaurou a tua vida. A proclamação é muito importante. Porque quando há arrependimento, há uma conversão. Há uma conversão. Temos que nos converter a cada dia. Você sabe o que é que diz aqui na palavra de Deus? Se o meu povo se converter, está lá no livro de Crônicas 7:14. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está nas Escrituras, é bíblico. A palavra de Deus também diz, arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3:19. A palavra de Deus também diz, convertei-vos, pois, diz o Senhor, Ezequiel 18:32. Então, estou aqui nos elementos da oração de Davi. Olha que quando nós estudamos a palavra, quando nós falamos da palavra, quando nós falamos deste Deus forte e poderoso, nós nos alegramos, nós sentimos uma unção, uma graça poderosa de Deus que nos alegra, que nos fortalece, que nos fortifica. O elemento de Davi foi a conversão, foi um dos últimos elementos. Nós precisamos nos converter. A salvação vem do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Devemos crer no Senhor. E hoje nós somos salvos pela graça. Você que está me ouvindo no momento de sabedoria, você tem a chance de se arrepender dos seus pecados aí agora. Você tem a chance de invocar o nome do Senhor. Concluindo nosso momento de sabedoria de hoje, nós recebemos a bênção da restauração.
e o perdão dos nossos pecados. Sabe pelo quê? Pelo nosso sincero arrependimento. Deste modo, nossa oração também deve ser proclamação dos notáveis feitos do Senhor. Você não se arrependeu? Você não já teve uma transformada? Então agora está na hora de você proclamar. Está na hora de eu proclamar. Então que você possa refletir nesta mensagem de Davi. Amém? Possa refletir, confessar os seus pecados, deixar e seguir os elementos na qual foi falado aqui agora. Eu quero falar com você, meu querido, meu amado, meu irmão, de que nós estamos construindo lá em Itapevi. E eu quero você que está me ouvindo pela primeira vez, você que já me ouve há tempo, para que você continue lançando suas sementes. Nós precisamos construir a nossa sede ali em Itapevi. Nós já fizemos o alicerce, só falta levantar as paredes, colocar em ponto de laje, e para isto o empreiteiro cobrou 21 mil da mão de obra e 22.800 do material. Fora bater a laje. Para bater a laje eu tenho que contratar uma britadeira. Então, meus irmãos, esse dinheiro para mim é muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Mas eu tenho o dom do ouro e da prata. Eu tenho vocês que são meus amigos, eu tenho vocês que estão sempre ligadinhos no momento de sabedoria e estão me ajudando com o pouco que vocês têm. E eu quero pedir a vocês que vocês lancem a semente de vocês, que vocês lancem na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 00003963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Você quer me falar comigo pelo WhatsApp? Você vai colocar lá, ó, 19 é o prefixo, 989199513. É só isso para falar com o pastor Fábio. Então, vamos para a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. E vocês dizem amém, graças a Deus. Que Deus em Cristo traga paz e luz nos corações de todos vocês. Tchau a todos.